dar início à programação científica, gostaria de convidar o colega Paulo Su. Dr. Paulo é especialista em ortopedia pediátrica, é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia, da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica e também da Sociedade Brasileira de Análise da Marcha. É professor do curso de Medicina da FAMETO Manaus. E Dr. Paulo também é o ex-presidente da Regional Manaus, Regional Amazonas da SBOT. Dr. Paulo, por favor. Ele vai nos falar qual a melhor atividade física baseada na idade da criança. Alô, bom dia a todos. Acredito que o som tá tudo certo aí, né? O sonzinho. Ok, então vamos lá. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Agradeço ao nosso presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica pelo convite. E vamos falar um assunto bastante comum no nosso dia a dia. Qual seria a melhor forma de você recomendar a indicar a atividade física baseada na idade? Só um momentinho aqui. Então, vamos lá. É muito comum, quando a gente fala em atividade física, ele é também, quando a gente comenta com os pacientes, com os pais, principalmente os pais, a gente pergunta quais são as atividades que o seu filho faz. É muito comum eles responderem algumas atividades relacionadas com o exercício físico. Então, a gente vai tirar essa diferença, né, tirar essa dúvida de diferença entre a atividade física e o exercício físico. Segundo o Kaspensen, ele simplifica o conceito da atividade física, exercício físico, como que o conceito da atividade física é qualquer movimento corporal, ele produzido principalmente por sistema músculo-esquelético, que pode resultar no gasto energético maior que os níveis de repouso. Então, todos os movimentos que saem do repouso, que tem um determinado gasto energético, torna-se uma atividade física. Em relação ao exercício físico, o autor fala que toda atividade física, né, que produza qualquer movimento corporal, de forma planejada, reestruturada e repetitiva. Isso é muito importante. Então, tem um objetivo principal em melhoria e manutenção de componente da aptidão física. Isso é o conceito segundo Kaspensen. Então, de uma forma fácil de a gente visualizar que a diferença entre a atividade física é que a atividade física é qualquer movimento corporal que tem um determinado resultado, um gasto de energia, saindo do zona de repouso, mas ele não é algo sistematizado ou programado. Já em relação ao exercício físico, ele proporciona maior aptidão física, atlética, principalmente as crianças que têm intenção de utilizar o exercício físico e futuramente para o esporte, e resulta maior índice de saúde, além de sequência, ela é de forma sistematizada, planejada e repetitiva. E precisa também a ajuda de um profissional na área. De uma forma, a gente pode trazer um exemplo para poder compreender melhor a diferença entre atividade física e exercício físico. Toda vez que as crianças não tiver nenhuma atividade relacionada de uma forma sistemática, forma de andar de uma forma aleatória, torna-se uma atividade física, não deixa de ser. Agora, uma caminhada com tempo, 1 hora, sem parar, com ritmo constante, torna-se algo relacionado ao exercício físico. No caso de atividade física, tem inúmeros exemplos: andar, correr, dançar, subir, descer escada, subir. No caso, eu coloquei aqui, adicionei as árvores, porque é muito comum, os pais aqui no estado do Amazonas, uma das atividades físicas bastante comum no nosso estado do Amazonas, é subir e descer árvore.
e também acaba produzindo algumas alto índice de acidente no nosso estado. E no caso também a pelada, né, desculpe, e pedalar a bicicleta faz parte do o exemplo da atividade física. Em relação ao exercício físico, o atletismo, balé clássico, escalada indoor, futebol, ciclismo, natação, artes marciais faz parte como exemplo dos atividades dos exercícios físicos. Quando a gente fala qual é a melhor forma de recomendar em relação à atividade física ou exercício físico, existem inúmeros fatores que podem influenciar nessa recomendação. Então, tem uma forma que a gente vai abordar de acordo com a nossa realidade prática. É um slide que a gente mostra, né, que tem a atividade física e o exercício físico. O exercício físico, você pode ver os exemplos aqui já tem as crianças são supervisionados, tem um planejamento, tem uma determinada objetividade, e o lado esquerdo da tela, vocês podem observar que tem a parte uma atividade de brincadeira recreativa, mas não deixa de ser uma atividade física, não como exercício físico. Vocês podem ver, não sei se o áudio vai incomodar, mas a dança não deixa de ser também fazer parte do exercício físico nas crianças. Vocês podem ver que os movimentos tem os movimentos coordenados, planejados, com determinados objetivos de uma forma sistematizada, né? Tem orientações supervisionado, monitorado dentro de um profissional. Então, as crianças fazem os movimentos orientados, sistematizados, que torna-se não somente uma atividade física, mas se torna um exercício físico entre as crianças. E do lado, né, que a gente pode ver de uma forma bastante, não deixa de fazer uma atividade física. Tem essa dança aí do lado, né, lado esquerdo da tela, você vê, é uma dança de uma brincadeira, torna-se algo recreativo. Em relação à atividade e exercício, diferença entre atividade. Desculpa. Ok. Voltando aqui. Ok, tudo certo aí. Tá. Em relação às atividades ou exercício físico, você pode ver, tem um exemplo de escalar indoor, mas nosso estado do Amazonas é muito comum os pais relatarem que as crianças, né, aqui no estado do Amazonas, existe bastante a atividade física de subir e descer nas árvores. Aí, nossa realidade também é muito comum, as nossas atividades, que é bastante comum, de remo, né? A área bastante rico, a área fluvial, e também existe a parte do remo sistematizado, planejado como exercício físico nas crianças. Para recomendar qual seria a melhor atividade física, baseada de acordo com a idade da criança, utilizo bastante a referência da Sociedade Brasileira de Pediatria. Em relação à recomendação geral, todas as crianças devem ser fisicamente ativas todos os dias, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Isso ajuda uma grande importância na promoção da saúde integral das crianças e adolescentes. Um ponto-chave que eu tenho cuidado na hora de recomendar atividade física nas crianças, o item chamado prazer. Atividade física nas crianças, eu tenho cuidado porque já tive alguns problemas na prática que a gente recomendava uma determinada atividade física, mas a mãe e também a criança, a própria criança,
responde de que não gosta, principalmente já recomendei futebol. Futebol é uma atividade bastante recomendada entre nós. Natação também é bastante recomendada entre nós, mas a criança acaba rejeitando e também acaba influenciando na adesão das atividades físicas. E também, a forma adequada, isso se torna o quê? As recomendações que eu faço a todos os pais, as atividades físicas nas crianças, eu sempre recomendo de uma forma individual. Eu tenho cuidado de sentar, conversar bastante no consultório, analisar cuidadosamente a situação individual de cada criança. Bom, dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele divide em 3 grupos, né? Abaixo de 2 anos, entre 3 a 5 anos, que é a fase pré-escolar, e acima de 6 a 6 anos, que é a fase escolar, até 19 anos, que é a fase dos adolescentes. Abaixo de 2 anos, no caso dos bebês em geral, todos os bebês são incentivados a serem ativos no curto período de tempo, mas de uma forma frequente, várias vezes ao dia. As crianças que ainda não deambulam, que não começaram a arrastar e engatear, normalmente é encorajado o quê? Fazer alguma atividade relacionada ao alcance dos objetos, segurando o objeto, puxando ou empurrando o objeto, o movimento das cabeças, corpo, membro, mas isso tem que ter um cuidado, principalmente no ambiente de uma forma segura, sempre supervisionado para evitar o acidente, trauma e acidente, e também um ambiente que possa estimular ao desenvolvimento das crianças. E criança que anda independente, já são deambuladores independentes, já é recomendado que todos os dias, durante pelo menos 180 minutos, é recomendado que criança tenha uma rotina de atividade física. Pode ser ambiente fechado ou ar livre, então, maior parte das atividades pode ser forma de brincar, brincando, né, rolando, movendo e ficando de pé, salto, pulo, correr, entre outros. Entre 3 a 5 anos, na fase pré-escolar, também a gente orienta média de 180 minutos de atividade física nessa faixa etária. Isso você pode já orientar variedade de atividade diferente, de ambiente diferente, que possa ajudar no desenvolvimento da coordenação motora das crianças. Uma das brincadeiras bastante recomendadas nessa faixa etária é andar de bicicleta, fazer algumas atividades em relação à água, jogo de perseguição, perseguir, né? Jogo com as bolas, tudo isso ajuda no desenvolvimento das crianças. E a partir de 3 anos, você pode já recomendar paulatinamente, de uma forma como complemento às natações, tá? Uma atividade física já de uma forma estruturada, natação, dança, luta e esportes coletivos. Acima de 6 anos, você já pode orientar a média de 60 minutos diários. Normalmente, todas as atividades que a gente conhece no consultório, a mãe relata que faz atividade física média de 1 hora, 1 hora e meia. Então, isso é média de 60 minutos. Isso já tem o tempo suficiente que é recomendado dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria. A prática de acima de 60 minutos já tem influência benéfica adicional à saúde das crianças. Nessa faixa etária, acima de 5 a 6 anos, principalmente 6 anos, acima de 6 anos, já é recomendado as atividades de intensidade já mais forma moderada e vigorosa, tá? De preferência 3 vezes por semana, 3 dias por semana. Já pode incluir nas atividades dele pedalada, nadar, brincar em playground, correr, saltar, entre outros. E outras atividades, as brincadeiras como saltos, atividade como empurrar, puxar, apoiar, suportar o peso corporal. E também é importante, deve encorajar de uma variedade de atividade física de uma forma agradável e segura. As caminhadas, andar, praticar esporte diverso, já pode incluir os tipos de esporte, atividade esportiva, envolvendo jogo e brincadeiras tradicionais dentro da comunidade. Isso pode ajudar o quê?
Todas essas atividades recomendadas podem ajudar no aspecto físico, emocional e social. Também utilizo essa referência, que é publicado da American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. O autor ele fala divide em 4 grupos, né, de 4 tipos de atividade física recomendado de acordo com a idade e de acordo com na fase de idade, grupo de idade de criança e grupo de adolescente e adulto, tá? Ele divide os 4 tipos, né, que é atividade aeróbica de intensidade moderada, intensidade vigorosa e algumas atividades que podem ajudar no fortalecimento muscular e ósseo. Em relação às crianças, dentro do consultório, eu tenho cuidado naquelas crianças que têm atraso do desenvolvimento motor. Quando você suspeitar, quando você perceber que a criança apresenta um determinado atraso no desenvolvimento motor, utilizo essa classificação, essa referência, que você avalia as fases e estágio do desenvolvimento motor, e você analisando as fases, né, tem todas as fases, e você pode, utilizando como um auxiliar, como complemento, para indicar e recomendar bem as atividades físicas que pode auxiliar e melhorar o desenvolvimento motor das crianças. Em resumo, os pontos importantes, o primeiro item mais importante é avaliar cuidadosamente a situação geral da saúde. Isso é muito importante. Tá? Tem algumas crianças que têm algumas patologias e algumas limitações. Então, isso daqui tem que ser respeitado. Então, todas as recomendações relacionadas à atividade física tem que ser de uma forma individual. Isso eu faço na minha prática. Não generalizo a recomendações da atividade física de uma forma general. Eu faço trabalho mais individual. Eu paro, converso com os meus pacientes. Questões sociais e financeiras também tenho cuidado, porque no estado do Amazonas a gente recomenda inúmeras atividades físicas que é fora da realidade das situações sociais e financeiras de cada paciente que me procuram. Mas o item mais importante, eu tenho cuidado na hora de recomendar, a palavra chamada adesão. Adesão é muito importante. Não adianta você recomendar atividade física que a criança não vai aderir às recomendações e acaba abandonando, né? Abandonando a ideia de fazer atividade física. Tem que ser recomendações que possa trazer prazer, isso é muito importante. Não adianta você recomendar algumas atividades que não dá prazer nas crianças, então tem que ter muito cuidado. E de uma forma adequada também, de uma forma individual, de acordo com a situação de cada criança. Então, a recomendação ele tem que ser de uma forma individual. Também costumo dividir essas 3 faixas etárias, né, a partir de 2, entre 3 a 5, fase pré-escolar, e fase escolar acima de 6 anos. E adolescente também, eu tenho cuidado sobre orientações das atividades físicas mais prática esportiva. E no final, quando você suspeitar e tiver suspeita, né, de atraso do desenvolvimento motor nas crianças que lhe procuram, você pode utilizar como auxílio a fase estágio de desenvolvimento motor da ampulheta de Galloway. Então, ele ajuda e você pode utilizar e montar as atividades físicas que possa auxiliar e melhorar o desenvolvimento motor de cada criança. Bom, agradeço a todos, convido a todos a conhecer o nosso estado do Amazonas. Esse é o meu contato. Quem tiver, estou à disposição de todos nas redes sociais também. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Ô Murilo, libera a primeira enquete, por favor. Doutor Paulo, tem uma pergunta. Está me ouvindo, Paulo? Sim, doutor.
qual que é a idade ideal? Que muitos pais, eles já querem que sua criança seja um atleta de alto rendimento, ele quer que o cara seja jogador de futebol. Qual a idade ideal para começar a especialização em determinado esporte? Porque a gente sabe que criança muito novinha é bom ser exposta a vários esportes. Qual a idade que você indica para ele começar a fazer um esporte específico? Ou seja, vai querer jogar no futebol para praticar praticamente só o futebol. Utilizo bastante as recomendações da Sociedade Brasileira a partir de 6 anos, mas tem que ser algo de bom senso. Eu sempre recomendo, a partir de 6 anos, a atividade física, e aqueles que querem ter alto rendimento tem que ser monitorado por um profissional especializado nessas áreas. Então, a partir de 6 anos, já recomendo a atividade esportiva. Muito obrigado, doutor Paulo.